Então, vamos aos poucos, mas com bastante textos, explicar para vocês que, de fato, os pastores adventistas estão tentando te enganar e reescrever a história do adventismo sem que você perceba, ok? Vamos lá. Qual é o título da nossa apresentação? Eu vou colocar aqui num outro layout. Deixa eu ver se eu consigo já colocar aqui de um jeito que vocês vão conseguir identificar. Excelente. Autodefinições e afirmações, o que Ellen White disse. Para que você entenda o contexto desse título e do que vai vir agora a seguir, pega sua pipoca, se assenta, relaxa, que vem muita informação, vem muito texto, para que você, de uma vez por todas, e principalmente algumas pessoas alguns áudios um áudio que eu recebi hoje num dos grupos, o rapaz estava falando que não, Ellen White nunca disse que ela era tão importante assim, que ela era referência, que ela era guia, que ela era a luz, etc, etc. O que demonstra, mais uma vez, que os membros de hoje da Igreja Adventista não estão conhecendo a história da organização que eles se batizaram, né? Para isso, vamos colocar o primeiro vídeo, e aí eu comento o vídeo e a gente entra com as informações, ok? Vamos lá, então. Ellen White. Então não é a fundadora da igreja. A igreja adventista não depende dela. Então ela não é tudo isso. Me ajuda a definir um pouquinho, porque se entende tão mal, pastor Hélio. Ou ela é tudo fundadora e faz da igreja adventista uma seita, ou daí ela não tem nem que se falar, não tem relevância nenhuma, não tem admiração, não tem que ler as 100 mil páginas que ela escreveu, porque não precisa só a Bíblia. Onde a gente acha o equilíbrio para dizer sobre Ellen White e a relação com a igreja adventista do sétimo dia? Olha que pergunta excelente. Olha que pergunta excelente do Odailson. Discordo do Odailson em 99,9% das coisas que ele fala quando ele vai defender o adventismo. Só que essa pergunta, ela é uma pergunta fantástica, porque ele dá a oportunidade para os dois pastores que estão nessa mesa reorganizarem o posicionamento de Ellen White no adventismo. O que ele dá para esses dois pastores é uma grande oportunidade, uma oportunidade valiosíssima no adventismo de hoje, dos pastores serem honestos e falar o seguinte: gente, nós temos uma pessoa que ajudou a fundar essa organização que é o Adventismo no Sétimo Dia. Ponto final. Essa pessoa, de fato, tem escritos que, de uma forma ou de outra, colaboram e ajudam para que pessoas olhem para a sua experiência espiritual e tirem algum valor disso. Da mesma forma como outros escritores, como Spurgeon, como Wesley, como Calvino, em muitas da sua literatura, e tantos outros escritores históricos do cristianismo têm a sua pena colocada num papel para ajudar a avançar o cristianismo. Nesse ponto, nessa oportunidade que esse pastor deu com essa pergunta, os pastores deveriam falar exatamente isso. Olha, Ellen White foi uma escritora que ajudou, que considerou, tal, que é uma pessoa que escreveu para a igreja adventista e tal, mas não tem esse peso de a profetisa, a mensageira, a única solene, a última palavra para a igreja remanescente, a mensageira, aquela que tinha acesso ao trono de Deus, etc. Não, irmãos, a Bíblia, Ellen White tem ali seu papel, mas ela não é a nossa referência. Por que eles não podem dizer isso? Porque nos votos oficiais da igreja, na literatura da igreja, nos manuais da igreja, na profissão de fé da igreja adventista, você precisa aceitar Ellen White como o espírito da profecia. Porém, a oportunidade que você tem com uma pergunta dessa natureza é de realmente realinhar as coisas e dar o peso correto para as coisas. Entendeu? Vou repetir a pergunta que ele fez para que vocês tenham de forma bem clara que é uma pergunta de fato extremamente importante. Aí vem a resposta dos dois pastores. Olha como foi a pergunta novamente. Ellen White
Então não é a fundadora da igreja. A igreja adventista não depende dela. Então ela não é tudo isso. Me ajuda a definir um pouquinho, porque se entende tão mal, pastor Hélio. Ou ela é tudo fundadora e faz da igreja adventista uma seita, ou daí ela não tem nem que se falar, não tem relevância nenhuma, não tem admiração, não tem que ler as 100 mil páginas que ela escreveu, porque não precisa só a Bíblia. Onde a gente acha o equilíbrio para dizer sobre Ellen White e a relação com a igreja adventista do sétimo dia? Várias vezes, isso ela mesma registra, né? Perguntaram a ela, você é profetisa? Ela disse, eu fui chamada para ser uma mensageira. É muito interessante isso. E eu queria, Odailson, nós temos que terminar, mas eu não podia deixar de falar da forma como ela exaltou a pessoa do Senhor Jesus. Ela nunca chamou atenção para ela mesma. Então, o pastor adventista, tirar um pouco da tela aqui rapidamente, o pastor adventista ele faz o seguinte, veja bem, ela nunca chamou atenção para ela mesma. O foco de Ellen White nunca foi dar atenção para ela como profetisa, entre aspas. E outra, ele diz ainda que ela disse que ela só foi uma mensageira, quando na verdade a frase não é essa. Isso não foi o que ela disse. Ela disse que ela é muito mais, o trabalho dela é muito maior do que o de um profeta. Muito maior. Mas nós vamos ver alguns textos dela e logo em seguida a gente vai ver os textos, agora nós vamos ver os textos que ela escreveu. Vamos para algumas afirmações da própria Ellen White. Porque ele falou que ela não chamou atenção para ela, certo? Ela estava apontando para Cristo. Ela não estava apontando para ela, ou para os livros, ou para o ministério dela, ou para os escritos dela. O foco não era ela, o foco era Jesus Cristo. Vamos ver se isso é verdade. Vamos ver se isso é verdade, ok? Acompanhe comigo. Slide número 1. Vamos pelas frases, direto. Se houver algum comentário no meio, para a gente não perder muito tempo, porque são muitas frases, e a gente avança nos comentários no final. Antes, eu quero dar uma estruturação para aqueles que estão chegando, talvez não entendam a estrutura de como Ellen White funciona no Adventismo, de forma muito simples. No Adventismo sétimo dia, você tem Ellen White como sendo o ponto primário, e dela saem todas as consequências administrativas ou de fé. Então você tem Ellen White como se fosse um sistema de controle. De Ellen White para o lado direito, nessa coluna da direita, você vai ver a experiência do membro. Do lado abaixo de Ellen White, você vê a organização da igreja. Então você tem Ellen White, voto batismal, que significa profissão de fé em Ellen White. Você precisa colocar na sua profissão de fé que você crê que ela é o espírito da profecia. Você tem a autoridade sobre a igreja, como está num dos votos das crenças, das 28 crenças da igreja adventista, se eu não me engano é a crença número 18, onde diz que ela é uma contínua fonte de verdade, instrução, correção e conforto para a igreja. Ponto número 3, os escritos dela são infalíveis e inerrantes. Não existe nenhum pastor da igreja adventista que vai vir aqui a público, no YouTube, em qualquer lugar, falar que Ellen White errou teologicamente em algum ponto. Então tudo que ela escreveu é inerrante e infalível. Quarto, os membros da igreja devem seguir a interpretação dela e a posição da igreja acima de qualquer outra. Ponto final. Só existe uma forma, uma linha de compreensão, uma linha de entendimento com relação à interpretação bíblica, o que nós chamamos de chave hermenêutica. Ellen White é a chave hermenêutica do Adventismo. Na coluna abaixo de Ellen White, o que você vai perceber é uma rede de conexão entre os fundadores, que eram 100% resilientes a qualquer tipo de mudança externa fora do contexto de Ellen White. Você tem a Bíblia, que é utilizada para reforçar o ponto número 1, que é Ellen White. Você tem a Conferência Geral abonando o que Ellen White escreve, diz e aprova. Tem vários vídeos do Ted Wilson, presidente da Igreja Adventista Mundial, afirmando que Ellen White é a palavra de Deus e é o espírito da profecia. E o Instituto Bíblico de Pesquisas, do qual saem de todas as defesas com relação à teologia de Ellen White. Teologia whiteana, vamos dizer assim. Então, de uma forma bem simples e bem tranquila de apresentar, essa é a estrutura do Adventismo com relação a Ellen White, que é sim a fundadora, uma das cofundadoras do Adventismo do sétimo dia. Okay? Vamos lá, vamos para o próximo. Próximo passo, o que Jesus Cristo falou? Okay? O que Jesus Cristo falou? Falou o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas.
acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus 7:15. Cristo já tinha nos avisado, nos alertado que isso aconteceria, ok? Vamos então para o primeiro texto. Voltando aqui só mais uma vez, vou aqui no final, na parte final da fala do pastor, tá? É muito interessante isso. E eu queria, Odailson, nós temos que terminar, mas eu não podia deixar de falar da forma como ela exaltou a pessoa do Senhor Jesus. Ela nunca chamou atenção para ela mesma. Exaltou a pessoa do Senhor Jesus. Ela nunca chamou atenção para ela mesma. Senhor Jesus. Ela nunca chamou atenção para ela mesma. Então ele fala, ela nunca chamou atenção para ela mesma. Vamos para o texto. Devemos seguir as direções dadas através do Espírito de Profecia, que no caso são os escritos da Sra. White. Deus nos falou através de sua palavra. Ele nos falou através dos testemunhos para a igreja e através dos livros que ajudaram a tornar claro nosso dever presente e a posição que devemos ocupar agora. Isso é Ellen White falando para a igreja. No livro Testemunhos, volume 8, página 298, todas as versões citadas aqui são as versões originais em inglês, mas você pode encontrar também em português. Aqui Ellen White está falando que Deus nos falou através de sua palavra, que são o quê? Devemos seguir as direções dadas através do Espírito da Profecia, que são os livros. Ele nos falou através dos testemunhos para a igreja e através dos livros que ajudaram a tornar claro o nosso dever presente e a posição que devemos ocupar agora. Próximo texto. O Espírito Santo é o autor das Escrituras e do Espírito da Profecia, livro de Ellen White. Espírito da Profecia no contexto adventismo é Ellen White. Livros de Ellen White, cartas de Ellen White, manuscritos de Ellen White. Próximo texto. Os testemunhos, livros de Ellen White, não são lidos nem apreciados. Aqui ela começa a reclamar. Deus falou com vocês. A luz tem brilhado de sua palavra e dos testemunhos, e ambos têm sido desprezados e negligenciados. Aqui ela está colocando tanto a palavra de Deus, como os testemunhos, como sendo a luz. A luz tem brilhado de sua palavra e dos testemunhos, que são os testemunhos, livros de Ellen White. Vamos lá, mais uma. Se você diminuir a confiança do povo de Deus nos testemunhos, volto a repetir, testemunhos representam livros de Ellen White, cartas de Ellen White, manuscritos de Ellen White, visões de Ellen White, testemunhos. Se você diminuir a confiança do povo de Deus nos testemunhos que ele lhes enviou, estará se rebelando contra Deus, tão certamente quanto Coré, Datã e Abirão. Eu gostaria de saber qual outro líder das igrejas tradicionais se colocam numa posição onde o que eles escrevem, se for rejeitado, será a representação da rejeição contra Deus. Se você diminuir a confiança do povo de Deus nos testemunhos, nos livros dela, que ele lhes enviou, estará se rebelando contra Deus. E vocês sabem o que aconteceu com Coré, Datã e Abirão. Se vocês não sabem, busquem esses nomes no Google. Pesquise lá no Google para você descobrir o que aconteceu com eles. Essa aqui é uma ameaça muito clara. Okay? Isso aqui é uma ameaça muito clara com relação ao conteúdo dos livros de Ellen White. Rejeite os conteúdos do livro dela para você ver o que acontece. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com esses 3 cidadãos aí. Próximo texto. Esses livros, os livros de Ellen White, contêm a verdade clara, direta e inalterável. E certamente devem ser apreciados. A instrução que contém não é de origem humana. Nós temos uma série de plágios aqui nesse canal. São 4 vídeos longos, com os livros na frente, dublado em português. Os livros estão na frente da sua tela. Você pode comparar livro com livro e ver os originais, para você ver os plágios.
E ela vem aqui e diz o seguinte: a instrução que contém não é de origem humana. Que livros? Dos livros dela, dos livros de Ellen White. Mais um texto. Esses livros, os livros dela, contêm as instruções que o Senhor me deu nos últimos 60 anos. Contém luz do céu e resistirão à prova de investigação. Nós estamos provando todos os dias, pelo menos a cada 2 dias, aqui nesse canal, no Instagram, no Facebook, em vários lugares, que isso é uma mentira. E que os livros dela são comprovadamente errados segundo o Evangelho, errados segundo a Bíblia, adicionam informações à Bíblia, possuem profecias falsas e não representam o Evangelho de Cristo, a salvação de Cristo. Só nesse canal existem mais de 500 vídeos, que provam que tudo que ela está dizendo aqui, só nesse texto aqui, é uma verdadeira mentira deslavada. Mais um texto. Nestas cartas que eu escrevo, estou apresentando aquilo que o Senhor me apresentou. Não escrevo um único artigo no jornal expressando meramente minhas próprias ideias. São o que Deus me revelou em visão, os preciosos raios de luz brilhando diretamente do trono, brilhando do trono de Deus. Testemunhos, volume 5, página 63 e 67. Novamente, ela reafirma que nada do que ela escreve, e aqui a gente pode até dar uma lambuja para ela, porque ela se refere a jornal, no caso são os jornais. Se ela diz que tudo que ela escreveu nos jornais não são da expressão da mente dela, quando nós pegamos os artigos que ela escreveu nos jornais e vemos os plágios, e vemos ela roubando coisas dos outros, ela vem dizer que isso veio diretamente do trono de Deus. E novamente, aquilo que não é de produção humana, está de brincadeira. Está de brincadeira. Mais um texto. Em meus livros, a verdade é afirmada, protegida por um assim diz o Senhor. O Espírito Santo gravou essas verdades em meu coração e mente tão permanente quanto a lei foi traçada pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra. Fala para mim, qual é o autor cristão legítimo que compara os seus próprios livros com os 10 mandamentos? Que compara que os livros que ela escreve são equivalentes ao dedo de Deus nas pedras, nas tábuas de pedra entregues a Moisés. Olha o nível de absurdo que começou a tomar conta da mente dessa mulher. Totalmente perdida. Volto a dizer, volto aqui no vídeo do pastor, o pastor estava dizendo exatamente isso, que ela apontava para Cristo, ela não está apontando para os livros dela ou para ela. Né? Vamos lá, vamos mais um pouquinho do vídeo do pastor aqui. A pessoa do Senhor Jesus, ela nunca chamou atenção para ela mesma. Ela nunca chamou atenção para ela mesma. Ela estava apontando para Cristo. Nós já estamos aqui no texto número 9, onde ela está colocando toda a atenção para os livros dela, para o que ela escreveu, para o que ela fez, para as mensagens que Deus deu para ela. Vamos lá, vamos continuar. Os livros dela são equivalentes às tábuas de pedra. Próximo texto. Sou grata porque a instrução contida em meus livros, olha a palavra que ela usa, estabelece a verdade presente para esse tempo. Esses livros foram escritos sob a instrução do Espírito Santo. Sob a instrução. Agora, a parte pior não é nem ela falar que a instrução veio do Espírito Santo, porque isso aqui é o papagaio repetindo. A questão é aqui, ó. A instrução contida nos livros, em meus livros, estabelece a verdade presente para este tempo. Nós estamos falando, segundo o Leandro Quadros, que é uma profetisa não canônica, que tem uma nova revelação, além da Bíblia, extra-bíblica. Deus deu uma revelação para Ellen White para ser dada para o mundo. Mas logo, logo você vai ver porque essa mensagem é só específica para Ellen White. Então, os livros dela, ela está falando isso. Sou grata porque a instrução contida nos meus livros estabelece a verdade presente.
Ok? Próximo vídeo. Não, mas Ellen White só apontava para Jesus. Ellen White só apontava para Jesus. Tomando uma Pepsizinha aqui, ó. Na edição clássica da Pepsi. Esse logo aqui é muito legal. Pepsi patrocinando a refutação de Ellen White. Vamos lá. Próximo texto. Suplico-lhes, pelo amor de Cristo, que considerem o que eu digo, pois não digo isso de mim mesma, é a palavra de Deus para vocês. Suplico-lhes, pelo amor de Cristo, que considerem o que eu digo. O correto seria dizer o seguinte, irmãos, suplico-lhes que vocês abram a Bíblia e busquem as respostas na palavra de Deus. Deus já revelou tudo que tinha que ser revelado, está ali na palavra dele. Vão buscar a palavra de Deus. Não, suplico-lhes pelo amor de Cristo que considerem o que eu digo. Pois não digo isso de mim mesma, é a palavra de Deus para vocês. Próximo texto. Durante a noite, o Senhor me dá instruções em símbolos e depois explica seu significado. Ele me dá a palavra e eu não ouso recusar entregá-la ao meu povo. Agora, para pensar nesse processo. Deus vai lá, chama ela à noite e mostra os símbolos para ela. Depois de mostrar os símbolos, Deus volta de novo, ele vem e explica o significado dos símbolos. Ele me dá a palavra e depois ela dá para o povo. Olha o sistema de comunicação dela com Deus. Olha o sistema de Ellen White com Deus, com esse suposto Deus que conversava com ela à noite no quarto dela. Um Deus que dá umas informações bem estranhas. Aliás, ela fala que Deus foi o culpado no caso do desapontamento, porque Deus colocou a mão em cima das datas corretas e da matemática correta, então eles não conseguiram entender que Jesus não voltaria naquele dia. Daí foi ela que falou. Esse é o Deus que colocou a mão e tapou e causou todo o desapontamento de 1844. Próximo texto. Às vezes, sou levada muito adiante no futuro e me é mostrado o que acontecerá. Em outros momentos, vejo acontecimentos do passado, ou acontecimentos passados. Nós estamos falando de uma pessoa que viaja no tempo. Deus mostra para ela, aliás, melhor dizendo, Deus retira de Ellen White a prisão temporal, a temporalidade. Eu consigo viajar no futuro, vejo o que acontece no futuro, e eu consigo viajar no passado, e eu vejo o que acontece no passado. Vocês não sabem com quem vocês estão lidando, adventistas. Vocês não sabem com quem vocês estão lidando. Ellen White é o fundo do poço do século XIX. É o fundo do poço do século XIX. Olha o que ela fala. Negar essa obra, que obra? Os livros de Ellen White, seria negar o Espírito Santo e nos colocaria entre aqueles que se afastaram da fé dando ouvidos a espíritos sedutores. E você consegue enxergar muito dessa linguagem nos próprios adventistas de hoje. Basta você ir aqui no canal, escolhe qualquer vídeo que você quiser, qualquer um. Olha os comentários dos adventistas defendendo a igreja adventista, defendendo Ellen White. E você vai perceber a mesma linguagem. Porque eles bebem da mesma água. Então, negar a obra ou negar Ellen White seria negar o Espírito Santo. E nos colocaria entre aqueles que se afastaram da fé, ou seja, apostataram. Se eu negar Ellen White, eu vou apostatar, porque eu vou estar abandonando a fé, e dando ouvidos a espíritos sedutores, porque não basta só se apostatar. Você vai se apostatar e vai trabalhar no lado do diabo. Tudo isso se você negar a obra de Ellen White. Mais um. A Bíblia deve ser o seu conselheiro. Finalmente. Finalmente ela falou da Bíblia. Estude-a. E também os testemunhos. Livros de Ellen White, que Deus nos deu, pois eles
nunca contradizem a sua palavra. Contradizem quem? Olha aqui, gente, por favor, só vocês lerem. A Bíblia deve ser o seu conselheiro. Que bonito. Aí o pastor adventista pega esse trecho e só pega essa linha aqui. A Bíblia deve ser o conselheiro. Ellen White diz que a Bíblia deve ser o seu conselheiro. Estude-a, pastor adventista fala. Aí depois vem a parte que ele tira do PowerPoint. E também os testemunhos que Deus nos deu, pois eles, no caso os livros dela, nunca contradizem a sua palavra. Nós já temos aqui, eu tenho um vídeo de 50 contradições bíblicas que o Rodrigo Silva defende. 50, todas de Ellen White. Vamos lá, olha que estranho isso aqui agora. Olha que conversa de bêbado. Vamos lá. O Espírito de Deus age sobre a minha mente e me dá palavras apropriadas para expressar a verdade. Olha o segundo texto. Ao escrever esses preciosos livros, se eu hesitava, a própria palavra que eu queria para expressar a ideia me era dada. 2 textos falando sobre palavras. Palavras, texto. Certo? Olha o que ela escreveu depois. Não são as palavras da Bíblia que são inspiradas, mas os homens que foram inspirados. A inspiração não atua sobre as palavras do homem ou suas expressões, mas sobre o próprio homem, que sob a influência do Espírito Santo é imbuído de pensamentos. Mas as palavras recebem a impressão da mente individual. Então, quando se trata da Bíblia, as palavras... Não, peraí, as palavras não são inspiradas. O texto não é inspirado, quem é inspirado é o autor. As palavras lá não tem influência nenhuma. O que importa é o autor, a pessoa que foi lá e escreveu. Mas quando o assunto é ela, como vocês viram nos 2 textos acima, fala assim, não. Deus age sobre minha mente e me dá palavras apropriadas. E depois eu falar a própria palavra que eu quero usar. Porque se ela hesitar, a palavra vem na mente dela. Mas no caso da Bíblia, as palavras da Bíblia não são inspiradas, são os autores que escreveram a Bíblia. As palavras não têm absolutamente nada. Então, tecnicamente, a gente precisaria dos profetas vivos até agora. Que ficaram só as palavras para trás, né? Tecnicamente. Mais um texto. Alguns estão prontos para perguntar: quem contou essas coisas à irmã White? Coisas do quê? Coisas da vida das pessoas, coisas de profecias, coisas do futuro, do passado, como ela mesma falou aqui agora, vocês viram. Quem contou isso para Ellen White? Eles até me perguntaram diretamente: alguém lhe contou essas coisas? E ela falou assim: eu poderia responder sim, o anjo de Deus falou comigo. Mas o que eles querem saber é: os irmãos e irmãs têm exposto suas falhas? Deus achou por bem me colocar em posição em que ele não colocou mais ninguém em nossas fileiras. Ele colocou sobre mim encargos de reprovação que não deu a mais ninguém. Ou seja, Ellen White possui uma capacidade espiritual super, né, ultra, suprema, que só Deus deu para ela. Deus deu somente para a pessoa dela. Então, além de ela ter um anjo, Deus deu a ela uma posição que não colocou sobre mais ninguém em nossas fileiras. Mais um texto. Alguém estava ao meu lado e disse: Deus a levantou e lhe deu palavras para falar ao povo e alcançar corações. E ele não deu isso a mais ninguém. Olha isso. Olha as coisas que ela escreve sobre ela. Mas o pastor falou, não. Ellen White nunca quis dizer nada sobre ela. Nada. Ellen White só apontava para Cristo. Nós estamos aqui no texto número 18. 18. Mais um. Olha essa afirmação. Deus me estabeleceu como repreendedora do seu povo. Vou repetir para você. Deus me estabeleceu como repreendedora do seu povo. E assim como ele colocou sobre mim este pesado fardo, ele tornará responsáveis aqueles a quem esta mensagem é dada pela maneira como a tratarem. Perceba o que ela diz agora. Deus não será zombado, e aqueles que desprezarem sua obra receberão segundo suas obras. Mais uma ameaça. Ameaça de perdição, ameaça de morte,
ameaça de você vai se afastar de Deus, ameaça de Satanás vai controlar você, a sua vida. Se você abandonar os meus livros, se você não acreditar nos meus livros, Deus vai se manifestar contra a sua vida. Vocês estão acostumados com isso, basta vocês irem nessas igrejas falsas, de falsos profetas, tem aos montes aí no Brasil. Pastores que falam assim, se você não me obedecer, olha, Deus não vai te acompanhar. Olha, se você não obedecer o que o profeta está falando, a mão de Deus vai pesar sobre a tua vida, hein? Olha, se você não der a oferta aqui agora, se você não der o dízimo, olha, Deus vai te repreender, viu? Proteção vai sair da tua casa, hein? Esse é o contexto, é o mesmo contexto que você conhece aí ao redor dessas igrejas falsas, essas falácias que vocês escutam por aí, na televisão, nos rádios. Falsos profetas, falsos pastores. Olha aqui, na sua frente, Ellen White falando a mesma coisa, mesmo discurso do medo, mesma teologia do medo. A sua cara, tá aqui, ó, no teu texto. Próximo. As visões de Ellen White estabelecem doutrinas e crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Vou voltar aqui para vocês. Vamos assistir um outro vídeo, então? Vou colocar um outro vídeo aqui para vocês. Vamos responder essa pergunta. Na verdade, não. Quem vai responder vai ser Ellen White, ok? Vamos lá, assista esse vídeo. As doutrinas da nossa igreja não são frutos de visões as doutrinas não são frutos de visões de Ellen White. As doutrinas Marco, da nossa igreja simplesmente nenhuma. Simplesmente nenhuma. As doutrinas são frutos de estudo e oração da Bíblia, da palavra de Deus. Então, alguns pensam, o corpo doutrinário da Igreja Adventista foi revelado através de Ellen White. Não. Não negritado, maiúsculo, caixa alta, tudo que tiver direito. O grupo de pioneiro, ele estudou a Bíblia, se voltou para a Bíblia, se voltou para a palavra de Deus, que aí, de 1844 para cá, depois de um grande desapontamento que aconteceu nos Estados Unidos. Outro assunto de podcast já. Aí eles estudaram a Bíblia e ali eles foram encontrando o sábado que nós cremos. Oh, meu Deus. A cara nem treme. A cara desses pastores nem treme. Nem treme. Eles mentem na tua cara. Eles mentem na sua cara. Vamos lá. E ainda eles falaram que, estudando a Bíblia, eles descobriram o sábado, não é, pastor? Vamos lá, vamos ao foco. Ele mencionou algo muito importante aqui, porque esses pastores eles conhecem os textos de Ellen White. Eles não são pessoas lesadas, eles não são pessoas que não leem os textos de Ellen White. Eles podem estar perdendo a memória, mas eles sabem muito bem do que eles estão falando. Vou voltar aqui no ponto que ele falou, porque conecta com o texto de Ellen White, ok? Vou voltar aqui nesse ponto que ele falou aqui. Não negritado, maiúsculo, caixa alta, tudo que tiver. Ele fala que não, as doutrinas adventistas não são com base nas visões de Ellen White. Aí ele fala que não com caixa alta. É muita palhaçada. O corpo doutrinário da Igreja Adventista foi revelado através de Ellen White. Não. Não negritado, maiúsculo, caixa alta, tudo que tiver direito. O grupo de pioneiros. Ele estudou a Bíblia, se voltou para a Bíblia, se voltou para a palavra de Deus, que aí, de 1844 para cá, depois de um grande desapontamento que aconteceu nos Estados Unidos. Outro assunto de podcast já. Aí eles estudaram a Bíblia e ali eles foram encontrando o sábado que nós cremos. Estudando a Bíblia. E ele mencionou pioneiros, 1844, tá? Repeti 2 vezes para não ter dúvida, tá, gente? Para entender o contexto. Vamos lá ver, o que Ellen White é? Agora, imagina o seguinte. Imagina se Ellen White estivesse sentada nessa mesa. Imagine se Ellen White estivesse sentada nessa mesa com esses caras aí. Imagina. Nenhum deles falaria isso. Nenhum deles diria isso. Se Ellen White estivesse sentado nessa mesa, nenhum deles teria calças longas para falar o que eles acabaram de dizer. Tá? Nenhum deles. Deixando bem claro para vocês isso. O absurdo que esses caras falam na frente das câmeras para os adventistas é uma constante tentativa de reescrever a história para as gerações que estão nascendo agora. Porque quanto menos essas gerações souberem da história da igreja adventista, melhor.
porque mais a igreja adventista vai se parecer com uma igreja evangélica. É simples assim. Então, quanto mais você esconde a história da igreja adventista, mais evangélica ela vai ficando, porque eles continuam mentindo teologicamente para você, tá? Vamos ao que Ellen White disse. Daqui a pouco eu volto nos comentários aqui, tá, gente? Tô vendo bastante comentário, mas daqui a pouco a gente retorna neles. Então guarde os seus pensamentos e comentários e perguntas para o final, e aí eu vou ter mais tempo de conseguir analisar aqui em tempo real. Vamos aos textos. Ellen White, as visões não fazem parte da nossa teologia, não foi ela que determinou isso. As visões de Ellen White estabelecem as doutrinas e crenças da igreja adventista? Vamos lá. Ela disse o seguinte, Mensagens Escolhidas, livro 3, página 38. Nos primeiros dias da mensagem, quando nosso número era pequeno, estudávamos diligentemente para entender o significado de muitas escrituras. Exatamente como o pastor falou. Às vezes, parecia que nenhuma explicação poderia ser dada. Minha mente parecia estar o quê? Leia comigo aqui na tela. Bloqueada para compreender a palavra. Mas quando nossos irmãos, que haviam se reunido para o estudo, chegavam a um ponto onde não podiam ir além e recorriam à oração fervorosa, e essa parte é muito importante você entender, vamos continuar. O Espírito de Deus repousava sobre mim, e eu era arrebatada em visão e instruída sobre a relação entre as Escrituras. Essas experiências se repetiram várias e várias vezes. Assim, muitas verdades da mensagem do terceiro anjo foram estabelecidas ponto por ponto. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou lendo o texto dela. Eu estou lendo o texto dela. E aqui no final ela fala o seguinte, isso se repetia quantas vezes? Leia no texto aqui na tela. Quantas vezes repetia? Várias e várias vezes. O que se repetia várias e várias vezes? Não conseguíamos chegar ao entendimento do que a gente estava estudando. Mas é óbvio que não conseguiam chegar ao entendimento. Sábado para salvação, juízo investigativo, doutrina da porta fechada, salvação apenas para os mileritas, a igreja adventista, a igreja remanescente, o quarto mandamento brilhando no céu como mais importante do que todos os outros mandamentos. Essa porta é de brincadeira, é óbvio que você não vai entender porque a Bíblia não revela isso. Aí você precisa o quê? Vamos voltar na linha do tempo aqui? Ponto no final do segundo trecho. Quando nossos irmãos que haviam se reunido para o estudo chegavam a um ponto onde não podiam ir além e recorriam à oração fervorosa. Então assim, gente, não conseguimos entender, não está encaixando, vamos começar uma oração fervorosa. Você sabe o que era oração fervorosa? Entre 1842 e 1859, Adventista do Sétimo Dia. Vai lá no episódio de Atkinson, para você ver o que era uma oração fervorosa entre os adventistas do segundo advento. O movimento dos adventistas fanáticos do qual Ellen White fazia parte. Vai lá, percebe. Entenda como funcionava essa oração fervorosa deles. Como que era essa oração fervorosa? Qual que era a invocação que acontecia naqueles lugares? Nessas salas escuras, nesses lugares, nesses celeiros à meia-noite, virando a madrugada? Vai pergunta lá, estude. Pega a história do Adventismo do Isaac Wellcome. Leia o livro, mais de 600 páginas, contando o que acontecia com essas visionárias espiritualistas, o que acontecia nessas reuniões bíblicas. E aí o que acontecia? Ela era tomada em espírito, e depois que ela era tomada em espírito, o que acontecia? Ela era arrebatada em visão, instruída sobre as relações com as Escrituras. Então, Ellen White recebeu uma visão dentro de uma experiência sobrenatural e revelada para ela o que se tornou a mensagem do terceiro anjo, como ela disse aqui embaixo.
Esse é o contexto da formação da teologia adventista. Você está de brincadeira o pastor vir ali na cara do gol, e mentir na sua cara. Está aqui o texto dela. Mas vou ler mais um texto para vocês. Vou ler mais um. Vamos lá. Muitos do nosso povo não perceberam quão firmemente o fundamento de nossa fé foi estabelecido. Ela está falando de fundamentação da fé. Meu esposo, agora ela já começa a dar nomes para você, para não ter sombra de dúvida, ok? Para parar com essa brincadeira com esses pastores mentirosos, adventistas. Meu esposo, o ancião Joseph Bates, o irmão Pierce e o ancião Hiram Edson, o malucão do milharal, o malucão doido do milharal da madrugada, o que anda no milharal perdido de madrugada, tiozão do milharal, Hiram Edson, meu esposo, o ancião Joseph Bates, o irmão Pierce, o doidão do milharal, Hiram Edson, e os outros que eram perspicazes, gente, para os mais novos, significa ser inteligente, sábio. Ela chama essas pessoas de sábios. São sábios. O mesmo José Bates, que estava afirmando junto com Ellen White que Jesus voltaria em 1851. O mesmo. São os perspicazes. Continuar lendo, desculpa fazer essas interrupções, porque eu vou me lembrando do processo e eu preciso falar, me desculpa. Vamos lá. Voltando no perspicazes. Nobres e fiéis estavam entre aqueles que, após a passagem do tempo de 1844, ou seja, depois que todo mundo quebrou a cara com Guilherme Miller, 1844, buscaram a verdade como um tesouro escondido, ou seja, foram com fome na palavra de Deus. Eu me reunia com eles. Ela está afirmando isso. Eu estava lá com eles. Eu estava com esses caras aí que eu mencionei em cima. Ellen White está falando que estava junto com eles. E estudávamos e orávamos fervorosamente. Muitas vezes permanecíamos juntos até tarde da noite, e às vezes durante toda a noite, orando por luz e estudando a palavra. Repetidamente, esses irmãos se reuniam para estudar a Bíblia a fim de compreender seu significado e estarem preparados para ensiná-la com poder. Quando chegavam ao ponto em que diziam, nada mais podemos fazer, o Espírito do Senhor vinha sobre mim e eu era arrebatado em visão. E a explicação clara das passagens que estávamos estudando me era dada, juntamente com as instruções sobre como deveríamos trabalhar e ensinar com eficácia. Agora vem a cereja do bolo. Assim foi concedida a luz, através da experiência sobrenatural, através da visão, através do arrebatamento de Ellen White, foi concedida a luz que nos ajudou a entender as Escrituras em relação a Cristo. Ellen White foi arrebatada em visão para entender sobre Cristo. Ellen White precisou ser arrebatada em visão para entender Cristologia. Depois o Rodrigo Silva vem dizer que ela merece um PhD, um honoris causa em teologia. Rodrigo Silva está de brincadeira. Rodrigo Silva está de brincadeira, é uma palhaçada isso. A mulher está afirmando aqui que ela só entendeu de Cristologia na hora que ela foi arrebatada para o céu. Rodrigo Silva está de brincadeira em afirmar um absurdo desse. Assim foi concedida a luz que nos ajudou a entender a Escritura em relação a Cristo. Sua missão e seu sacerdócio. Seu sacerdócio é o quê, gente? O que é sacerdócio de Cristo? Aí a Igreja Adventista pega o sacerdócio de Cristo e transforma no juízo investigativo. Como? Através do arrebatamento de visão de Ellen White. A mulher está falando aqui, está aqui na frente de vocês. Uma linha de verdade. Vamos fechar? Porque ela não deixa nada sem ponta. Ela está fechando aqui o comentário dela. Ela está fechando a afirmação dela. Uma linha de verdade. Deixa eu repetir para você que está assistindo esse vídeo. Uma linha de verdade. Mais uma vez. Uma linha de verdade. Uma. Estendendo-se daquele tempo de 1844, daquele tempo, daquela época, até o momento em que entrarmos na cidade de Deus, foi claramente revelada e eu transmiti a outros as instruções que o Senhor havia me dado. Simples assim. Ellen White diz o seguinte, só tem uma linha de verdade. Essa linha de verdade vem através da revelação que eu tive. E vocês seguem essa linha de verdade até quando? Leia comigo na tela aqui. Leia comigo até quando eles têm que seguir essa linha de verdade.
transmitir até que entraremos na cidade de Deus, ou seja, até a volta de Jesus. Aí você pergunta, não, mas será que tem a possibilidade de se levantar uma outra profetisa na igreja adventista? A resposta está aqui, meu amigo. Meu amigo, a resposta está bem aqui, ó, na sua frente, em amarelo para você ler. Nunca vai ter uma outra profetisa na igreja adventista, porque a única linha teológica já foi definida em 1844 e vai permanecer assim até a volta de Cristo. É isso que ela disse. Agora você vem, esse pastor aqui vem falar o quê? Como é que ele falou? Vamos voltar. O que o pastor disse? Fala de novo, pastorzinho. As doutrinas da nossa igreja não são frutos de visões as doutrinas não são frutos de visões de Ellen White. As doutrinas da nossa igreja simplesmente nenhuma. Simplesmente nenhuma. As doutrinas são frutos de estudo e oração da Bíblia, da palavra de Deus. Então, alguns pensam, o corpo doutrinário da igreja adventista foi revelado através de Ellen White. Não. Não negritado, maiúsculo, caixa alta, tudo que tiver direito. O grupo de pioneiro, ele estudou a Bíblia, se voltou para a Bíblia, se voltou para a palavra de Deus, que aí, de 1844 para cá, depois de um grande desapontamento que aconteceu nos Estados Unidos. Outro assunto de podcast já. Aí eles estudaram a Bíblia e ali eles foram encontrando o sábado que nós cremos. Isso aí, ó. Isso aí é o adventismo. É isso aí, ó. Tá na sua frente o adventismo. Agora você vem me dizer... Pode colocar, pode fazer a fila. Põe todos os pastores adventistas em fila. Coloca todos em fila indiana. Vai lá na Avenida Paulista, coloca todos em fila indiana. Todos eles vão bater continência para Ellen White. Todos. Pode colocar todos os pastores adventistas do Brasil, todos, o sétimo dia do Brasil. Coloca em fila indiana na Avenida Paulista. Todos vão abaixar a cabeça para Ellen White. Então o que esse cara está falando nesse podcast aí, além de ser uma grande mentira, comprovada aqui, refutada aqui pelos próprios textos da falsa profetisa, é um alerta muito claro para você que é pastor adventista. Não ande fora da linha. A linha foi traçada e a linha foi determinada. E você, membro adventista, não ande fora da linha. Porque uma linha de verdade, segunda parte do texto em amarelo, uma linha de verdade estendendo-se daquele tempo, 1844, até o momento em que entraremos na cidade de Deus, foi claramente revelada e eu transmiti a outras instruções que o Senhor havia me dado. Então não vem com historinha para boi dormir, não. Não vem com historinha para boi dormir, não. Mais uma. Tenho o meu trabalho a fazer para enfrentar os equívocos daqueles que se acham capazes de dizer que nos testemunhos, livros de Ellen White, o que vem nos testemunhos vem de Deus e o que é produção humana. Nós colocamos aqui tudo que é plágio. É um plágio atrás do outro. E não vem depois e fala assim, não, mas não era crime ser plágio. Eu não tô nem aí se era crime, se não era. Esse não é meu problema. Eu não tenho problema nenhum com Ellen White cometendo crimes ou não crimes em plagiar. Meu problema com Ellen White é ela falar que aquilo veio de Deus. Meu problema é ela mentir na sua cara dizendo que veio de Deus, que não é produção humana. Quando na verdade é produção humana. Simples assim. Então não vem com a história de crime. Não era crime, não era crime. Não, ela mentiu para você. Ela falou que veio de Deus. E que não veio de seres humanos. Se aqueles que fazem essa distinção continuarem nesse caminho, as forças satânicas escolherão por eles. Aqueles que ajudaram almas a se sentirem à vontade para decidir o que é de Deus nos testemunhos e o que são palavras não inspiradas da irmã White, descobrirão que estavam ajudando o diabo em sua obra de engano. Então o que ela está falando aqui pra gente, em outras palavras, adventista, ela está dizendo o seguinte: não faça distinção do que eu escrevi. Se você ficar separando aí joio do trigo, aí pegando aí milho com feijão dentro do que eu escrevi, o que você vai estar fazendo é ajudando o diabo em sua obra de engano. É tudo inspirado, é 100%. Aliás, ela mesma falou que eu escrevo, o meu ministério ou é de Deus ou é do diabo, não tem meio termo.
Isso foi ela que falou. Uma coisa é certa, aqueles adventistas do sétimo dia que tomarem sua posição sob a bandeira de Satanás serão os primeiros a abandonar sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus, que são os livros dela. Ah, mais uma ameaça. Mais uma ameaça. Galera, esse é o último slide. Aqui foram o quê? 26, 24, 23. Foram 23 textos. Só 23. Eu poderia colocar aqui muito mais. Tem 50, 60 aqui só nessa temática de autoafirmação. Tem mais de 60 textos. Mas só não vai ficar aqui, né? Seu ouvido também. Você também é filho de Deus. Galera, eu separei aqui 9. Você pode pegar qualquer um deles, mas 9 que falam sobre todos esses engodos primários de Ellen White. Muita gente está me pedindo para abrir um outro canal só focado nos documentários, e eu estou considerando isso para facilitar as pessoas para encontrarem só os documentários, porque já são mais de 500 vídeos. Talvez eu faça isso de forma mais organizada para vocês, mas na cara do gol aqui, a verdade sobre Ellen White, logo de cara, começa por esse. Eu recomendo que você vá para o culto sobrenatural para entender o que é essa oração fervorosa deles. Eu recomendo que você também vá para os plágios, são 4 episódios, comece pelo plágio na parte 1, tem o Visão, o Cordão Verde, que é o Espiritismo, tem o espírito de Tiago White conversando com ela no sonho e ela obedecendo as instruções do espírito que ela conversou de madrugada, vale a pena. O Jesus Cristo de Ellen White falando sobre Cristologia, que é o ponto que ela disse aqui agora que ela foi arrebatada para entender o que era Cristo, né? Tem o Espiritismo de Ellen White, que é um bem recente, vale a pena. Tem o da maçonaria, que você pode ver aqui do obelisco. Todo mundo tem dúvidas sobre o adventismo tem a ver com maçonaria, com obelisco, tá aí, assiste. O que mais? Cordão Verde? Então, são esses os 9. Esses 9 são os principais. Quer cobrir Ellen White de uma forma bem legal, bem bacana? Tá aqui, são todos esses, mas é óbvio, toda a documentação, todo mundo que participa na comunidade, parapoçamos.com.br, todos os artigos disponíveis estão organizados lá também, e muitos outros artigos estão vindo no futuro, nessas próximas semanas também, tá?